Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. É um prazer enorme ter você aqui conosco para estudarmos juntos durante essa semana a lição da Escola Sabatina. Hoje, o tema dessa semana tem cujo nome A Mensagem de Hebreus. Por isso eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a pegar a sua lição da Escola Sabatina. Vamos juntos aqui entender o que as Santas Escrituras têm para nós. E eu estou aqui na minha frente, o querido irmão Walter, tá? O irmão Walter que vai fazer os comentários aqui da lição. Daqui a pouco eu apresento ele para você. Mas antes de estudarmos a lição, a gente tem um hábito muito importante aqui, que é fazer uma oração, falar com o nosso Deus e pedir orientação. Por isso eu convido você, meu querido irmão, a curvar sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, santificado seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela disposição de estarmos mais uma vez aqui em tua presença e te pedimos que o Senhor venha nos guiar durante todo o estudo dessa lição. Que esse trimestre, Senhor, seja uma maravilha e uma bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos comigo, abra a sua lição. Eu queria aqui convidar o irmão Walter. Irmão Walter, seja bem-vindo, né? Eu queria que você se apresentasse ao nosso público que está em casa. Olá, como é que você está? Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o novo trimestre, né? Onde nós vamos abordar sobre Hebreus. E hoje uma lição maravilhosa que é a lição número 2. E eu me sinto muito feliz, Alisson, por estar aqui na sua presença e ser convidado mais uma vez para a lição tão importante que é essa em Hebreus. O livro de Hebreus, um livro maravilhoso, um livro singular, com a qualidade de o grego estar com alta qualidade nas suas escritas. E nós estaremos aqui, vamos abordar vários temas e eu conto com você para que você tenha plena atenção ao que nós vamos passar nessa recapitulação. Obrigado, irmão Walter. É um prazer ter você aqui conosco, sempre comentando, sempre disposto aqui a estar conosco nessa apresentação da Escola Sabatina. E mais um ano se iniciando, né? Um ano de muitas bênçãos para nós, né? Deus possa nos abençoar. Eu convido você agora a pegar a sua Bíblia. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1. É o verso para memorizar. Está escrito assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esse é o verso para memorizar. E eu já queria conversar aqui com o irmão Walter. Irmão Walter, mais uma lição. E o que você tem a comentar? O que podemos esperar dessa lição de Hebreus? O que temos a esperar dessa lição dessa semana? Mensagem de Hebreus. Lição de Hebreus aí, agora falando sobre o domingo, o sábado propriamente dito. O dia de sábado vem falando sobre a abertura dessa lição. E é interessante, Alisson, que existem muitas controvérsias sobre esse livro, sobre quem realmente preparou essa mensagem vinda diretamente de Deus. E Hebreus tem o melhor grego, porque nós sabemos que o Novo Testamento ele foi praticamente feito todo na linguagem grega. E o grego ele predomina em Hebreus de uma maneira com uma alta qualidade, Alisson. Então, nós também temos algumas características, né? As citações que são feitas sobre o Velho Testamento no livro de Hebreus são citações importantíssimas de alguém que tem um grande conhecimento sobre o Velho Testamento. E é interessante que, só para esclarecer isso aos irmãos, ele faz uma citação, lá em Hebreus 13, faz uma citação sobre Timóteo. E quem conhecia bem Timóteo era justamente Paulo. Então, dá-se a entender que essa edição, esse escrito feito em Hebreus, pertence realmente a Paulo. E para fechar essa citação sobre a Hebreus,
Ellen White atesta que a autoria desse livro paulino pertence realmente a Paulo. Então, Espírito de Profecia, nós acreditamos. Bem, e o que nós podemos esperar então, como foi sua questão? O que nós podemos esperar? Nós podemos entender que o capítulo 1, ele vai ter uma predominância, Alisson, até a lição número 4. A partir da lição número 4, até a lição número 3. A partir da lição número 4, nós vamos começar a falar do capítulo 2. Então, nós devemos entender que esse capítulo 1, ele tem uma importância muito grande, porque ele se declara assim: o Filho de Deus é superior aos anjos. Olha que interessante. No capítulo 1 no capítulo 1 de Hebreus, vem mostrando que Jesus, ele é superior aos anjos. Entretanto, quando ele se fez homem, ele se colocou na condição inferior aos anjos. Olha que coisa maravilhosa. E nós vamos entender que Cristo é nosso rei. Eu tenho algumas anotações aqui muito importantes, que Jesus é o nosso rei. E nós vamos falar sobre o nosso representante, o nosso defensor e sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vai estar como também nosso sumo sacerdote e o nosso mediador ao novo pacto. Mas nós vamos seguir em frente e ver a resultante dessas lições. Irmão Walter, como você acabou de comentar, você citou algumas características importantes aí que vamos ver, as características de Jesus que vamos ver aí citadas no livro de Hebreus. E uma delas, e a primeira que eu queria que você comentasse, é ele como rei. Quem foi que coroou Jesus como rei? Sem dúvida. O nosso rei, ele é maravilhoso, né? Só podia ser Jesus Cristo. E quem o coroou? Vamos ler o verso que está na nossa lição, Hebreus 1:8, que fala da seguinte forma: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O próprio Deus Pai coroou o Filho. Vocês sabem que, Alisson, que Deus ele concedeu domínio pleno para Adão e Eva no Éden. Né? E isso está lá em Gênesis 1:28. E ao eles pecarem, Satanás usurpou desse domínio e começou a ter prevalência nessa terra, onde o mal foi instaurado e seguiu adiante e cresceu. E Deus prometeu que uma semente restauraria a humanidade. Isso está lá em Gênesis 3:15. Então isso nos deu uma grande esperança. E por isso é que ele foi coroado. Porque muito antes disso, muito antes desses fatos, Jesus já estava coroado e já pronto, o plano de salvação preparado, não havia nenhuma surpresa nesse pecado que ocorreu no Éden. E mais tarde foi prometido a Davi que um rei da sua linhagem, que seria a própria semente de Davi, governaria o mundo, libertando do poder do inimigo. Então, quem faria essa salvação, esse resgate, quem iria redimir esse povo, seria justamente o nosso querido Jesus Cristo. E eu termino da seguinte maneira essa parte da nossa lição. De acordo com Hebreus, como isso foi feito?
Eu digo para vocês, em Hebreus 1:5, fala que Deus adotou Jesus, está lá no verso 5, adotou Jesus como seu próprio filho. E no verso 6 a 8, apresenta Jesus a toda a corte celestial. Olha só a apresentação. Então, o próprio Deus coroou a Jesus Cristo e entronizou e deu-lhe poder, porque esse Jesus que veio nos resgatar, em breve, Jesus voltará. Ele é o mesmo que entronizou e recebeu o poder de Deus Pai. Deus seja louvado por isso. Amém. Glória a Deus por isso, né? E você, como a gente está indo nessa linhagem das características presentes em Hebreus sobre Jesus, né? Indo para a segunda-feira, irmão Walter, nós vemos que Jesus pode ser o nosso representante. Ele sempre esteve conosco para ser nosso representante. É isso mesmo? Queria que você explicasse um pouquinho como assim o nosso representante. Assim, quando nós falamos em nosso representante, é claro, né, foi dado uma procuração celestial a Deus, é lógico, mas ele, na verdade, é o nosso mediador. Sem Jesus Cristo fazendo essa mediação, essa intercessão a Deus Pai, o que seria de nós? Mas em Hebreus 3:6 vem falando bastante desse nosso Deus amado e querido, né? Mas Cristo foi fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Olha como nós temos um mediador que foi fidedigno a todos os propósitos que incorpora a salvação. Olha que Deus adotou Israel como seu filho e prometeu que ele próprio iria morar com eles. Dá até a impressão que Deus ele fez diferença entre as outras nações. Não, Deus fez isso para que, como foi a promessa para Abraão, que seria uma bênção, né? Abraão e toda a população do povo hebreu seria uma bênção para as outras nações. E Deus ele foi fiel. Hebreus 3:6 fala que Jesus Cristo foi fiel até o fim com todos os povos. Você não vê algo que Deus tenha quebrado a sua aliança. Sempre Deus cumpriu com primazia todas as alianças. Todavia, nós vemos que essas promessas e as alianças, elas foram passadas para os outros povos. E quem era o representante? Nós não poderíamos falar sobre o povo, mas o rei, nós temos histórias que o reino do norte, todo Israel, praticamente nós não tivemos reis bons ou reis razoáveis, né? Nós não tivemos. No reino do sul, Judá, nós tínhamos alguns reis bons, alguns mais ou menos, né? Mas a responsabilidade de manter essa relação, essa comunhão com Deus, era sim representada pelos seus reis. E, infelizmente, alguns deles deixaram muito a desejar. Outros nem tanto, outros se arrependeram. Então, nós vemos aí que Deus ele foi fiel. Nós temos realmente um representante junto a Deus que responde por nós, atende às nossas ansiedades, cuida dos nossos pecados, nos salva no santuário celestial. Ou seja, nós temos um Deus totalmente pessoal. Eu não tenho interferência e esse Deus ele está pronto para ouvir a mim, ouvir a você.
sem nenhum tipo de interferência, 24 horas por dia. Que maravilha, irmão Walter. Mas uma coisa me chamou a atenção no que você falou. Ali na linhagem de Davi, ali nos reis de Israel, tanto do norte quanto do sul, a gente viu que nem todos foram perfeitos. Todos ali não foram perfeitos. Mas na segunda-feira você falou que Jesus foi coroado rei. Glória a Deus por isso, né? Jesus foi coroado rei e todo mundo sabe que tinha uma profecia que viria um rei da descendência de Davi que iria reinar sobre todas as nações. E se Jesus é esse rei, nós podemos considerá-lo como nosso campeão? Concordo plenamente. E além dele ser um campeão, vamos chamá-lo de um nosso defensor. Sabe, Alisson? Eu vou até falar isso. Por que defensor? Olha o que está aqui para nós em Hebreus. E Hebreus fala em 2:14 a 16, fala que, e visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha só, Jesus, ele veio aqui e também participou de tudo, não pecou, mas participou de tudo, das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? Diabo, Satanás. Então nós vemos que nós temos um campeão verdadeiramente. Por que campeão? Porque nunca deixou de ganhar uma batalha. Todas as batalhas, Satanás foi derrotado. E foi derrotado na cruz. Essa foi a batalha principal. Ele foi derrotado na cruz. E nós vemos que Israel, é interessante, Alisson. Israel queria um rei, né? De todo jeito, naquela época que acabaram-se os juízes, né? Daí quiseram eleger um rei. E Deus não queria que esse povo elegesse um rei, porque Deus era o próprio rei daquela nação. Agora você vê que elegeram um rei. A decepção que foi dada sobre Saul foi uma grande decepção como rei. Trabalhou com idolatria e assim por diante, né? Tinha relacionamento com mortos. Então a coisa ficou muito ruim para Saul. E Hebreus apresenta Jesus como nosso defensor. Mesmo assim, todos os reis trouxeram grandes dissabores para aquela nação. E mesmo Golias, quando lutou com Davi, e Davi ganhou, claro, Jesus estava por detrás. Então nós vemos que, assim como Jesus lutou, nós temos uma guerra espiritual aí entre Jesus e Satanás. E isso está lá em 1 Samuel 17. E Jesus vestiu a armadura, lutou contra o inimigo e ganhou a guerra, né? Isso está em Isaías 59, 17. Então, olha, nós temos aí um campeonato desigual para Satanás, porque Jesus, ele realmente ganha todas, né? E nós, como parte do seu exército, isso é que é importante a gente frisar, o Alisson. Nós somos parte desse exército, nós somos a igreja, né? Também colocamos a armadura e lutamos ao lado dos nossos irmãos, nossas irmãs, né? E liderados por quem? Por esse campeão que você falou. Então, é ele que está no comando. As batalhas que ainda restam, porque não acabou a guerra, as batalhas que ainda restam para serem travadas, graças a Jesus, nosso defensor, a vitória é garantida. Amém?
Que Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado por isso, irmão Walter. Bom, irmão Walter, você já citou aqui Jesus como coroado a rei, nosso representante e também como nosso defensor e campeão, né? Se ele é defensor, ele também é campeão, né? Mas vamos mudar um pouquinho o cenário, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o santuário e as funções do santuário. Jesus, ele é tido como o nosso sumo sacerdote, né? E o próprio Paulo aqui na carta aos Hebreus, ele cita isso. Eu queria citar aqui o livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 20, que está escrito assim, ó: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, aqui nós vemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? E como na própria lição aqui de quarta-feira diz, né, ela fala que existe uma relação entre Cristo e Melquisedeque. Qual é essa relação, irmão Walter? Essa pergunta ela é maravilhosa, né? Maravilhosa porque nós sabemos que um sacerdote, ele fazia um papel muito importante, muito espiritual naqueles períodos, né? E fazia uma mediação entre Deus e os homens, né? Havia oferecimento de sacrifício para serem perdoados. Esse era o papel, né, dos sacerdotes naquele momento. Ensinavam a lei também, abençoavam em nome de Deus. Tudo isso está lá em Números 6, Levítico 10, Números 18 e assim por diante. Então havia realmente o papel sacerdotal, ele era muito importante. Agora, todas essas funções foram assumidas por Jesus. Quando? No santuário celestial, quando ele entrou naquela condição do santo para o santíssimo e ele começou a fazer o seu julgamento. Bem, nós sabemos que todas as funções foram assumidas por Jesus quando Deus o nomeou sob juramento. Vocês sabem disso, né? Hebreus 7, 21 fala sobre esse juramento. E o que há, qual essa relação, né, com Melquisedeque e Jesus Cristo? Nós sabemos que ambos eram sacerdotes. Ambos eram sacerdotes. E ninguém sabe essa história sobre esse sacerdote, né, de Salém. Né? Mas uma coisa é muito interessante, Alisson, porque Jesus Cristo, além de ele ser um rei, ele também é o nosso sumo sacerdote. E unicamente falando, o único caso que ocorreu foi justamente Melquisedeque, que ele também era um rei. Ele era o rei de Salém. Além de ser rei, ele também era o sacerdote. Então é o único caso que nós temos. E da onde que procedeu esse rei? Ninguém sabe. Ninguém sabe da onde que ele veio e a sua descendência. E ninguém sabe o que aconteceu. A Bíblia ela faz essa menção a Melquisedeque, mas não conta a sua história. Mas esse paralelo que é feito entre Cristo mostra que ambos eram reis. Ambos. Único caso existente. Reis, sumo sacerdote. No caso dele, somente sacerdote. Então é essa relação que existe entre ambos.
Ok, que maravilha, né? Agora vamos chegar aqui na quinta-feira, irmão Walter. E a quinta-feira traz uma questão muito importante. Eu queria que você nos explicasse sobre isso. Que aqui ela fala que existe uma aliança superior. Isso quer dizer que existe uma inferior? Eu queria que você comentasse sobre isso e desse uma explicação. O que é essa aliança considerada inferior e essa superior? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? O pacto dessas alianças, nós não vamos falar que há uma inferior, mas havia um motivo para no passado existir um ensinamento, né? Havia uma maneira educacional de demonstrar o plano de salvação. Então nós temos o quê? O antigo pacto e o novo pacto. Não vamos falar como algo inferior ou algo superior. Era o antigo pacto e o novo pacto. Então nós devemos entender, por exemplo, sobre o santuário terrestre, que fala em Hebreus 8:5, fala também do santuário celestial, que é a realidade de hoje. Mas precisava desse educacional ao povo, porque senão eles não compreenderiam. Então, nós falamos também sobre o sangue de animais que era usado, representava realmente, para aquele momento, o sangue do Cordeiro verdadeiro. E inaugurado com o sangue de Cristo, fala lá em Hebreus 9:2. Então nós temos também o sacrifício que não aperfeiçoa, né? Isso era o antigo pacto. E para o novo pacto, o sacrifício que aperfeiçoa, está em Hebreus 9:14, que vem mostrando o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz. E para o santuário antigo, né, o pacto antigo, os sacerdotes morriam. Né? Parece uma coisa simples, mas os sacerdotes morriam. Os sacerdotes eram imperfeitos. Então, esses sacerdotes morriam. O nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele é imortal. E os sacerdotes eram imperfeitos. Sabe que quando eles estavam lá, antes deles irem trabalhar, fazer o trabalho deles sacerdotal, eles tinham que também sacrificar um animal para os pecados próprios. E depois sim eles continuavam a rotina sacerdotal. Mas era assim. E o nosso sacerdote era perfeito. Era não, é perfeito. Então nós temos aí que, de acordo com Hebreus, os aspectos do novo pacto, eles agora veem o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quanto no passado, nós tínhamos o quê? Sacrifício de animais, sacerdotes imperfeitos, ambientes inadequados porque chegou um momento que o véu do santuário rasgou. Então aquilo já se tornou totalmente inadequado e se finalizou. Porque uma vez que o Cordeiro verdadeiro morreu na cruz, eu e você, nós todos estamos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso, irmão Walter. Agora, irmão Walter, estamos chegando ao final da nossa lição. E eu queria que você desse suas considerações finais para quem está em casa. Como podemos aplicar a lição de hoje em nossas vidas? Nós devemos entender que esse verdadeiro campeão, ele se fez homem, estava no trono com toda a realeza que havia no céu, e ele se propôs a vir até aqui, se tornar um homem, encarnado homem, e sofreu na cruz do Calvário,
para morrer por mim e por você. A irmã White, ela deixa uma citação aqui, que eu gostaria de fechar. E ela fala assim, lá em Testemunhos para a Igreja. Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 106, ela faz um comentário muito importante que diz assim: Jesus consentiu em revestir-se da natureza humana, para que ele pudesse saber compadecer-se de mortais pecaminosos e errantes e interceder ante ao seu Pai, em favor de todos. Ele se ofereceu para ser advogado, nosso intercessor, nosso representante do homem, e se humilhou para se familiarizar com as tentações que assediavam o homem, para que ele pudesse socorrer aqueles que são tentados e ser um sumo sacerdote terno e fiel. Essa é a mensagem que o Espírito de Profecia mostra por que Deus teve a humildade de se transformar em homem para salvar a mim, para salvar a você, para salvar toda a humanidade. Mas eu preciso querer. Eu preciso fazer uma entrega verdadeira a Deus e aceitar esse presente. A graça de Deus é um presente em nossas vidas. Mas eu preciso só dar um passo, porque Ele está na minha frente. Eu preciso dar um passo de aceitação. Que todos nós tenhamos essa humildade e essa carência, termos consciência dessa carência que necessitamos de um Salvador. Que Deus seja louvado. Obrigado, irmão Walter. É um comentário da lição maravilhosa. E você está convidado aqui a estar mais vezes aqui nas próximas lições. E você que nos acompanha em casa, é uma alegria ter você aqui conosco. E eu convido você a estar conosco diariamente aqui, estudando a lição da Escola Sabatina. Agora, para encerrarmos essa lição, eu convido agora o irmão Walter para fazermos uma oração. Irmão Walter. Oremos. Amado Deus e Pai, diante de tanta bondade em ter saído do seu trono de graça para vir nos salvar, louvamos o seu santo nome. Por favor, Senhor, nos dê a consciência de que o Senhor fez tudo por nós e que nós só necessitamos falar sim a Ti e ganharmos o reino dos céus. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, e nós voltamos na semana que vem com mais uma lição da Escola Sabatina.